Neste vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da microfisioterapia. Ela é uma técnica de terapia manual, onde o fisioterapeuta realiza toques sutis ao longo do corpo do paciente. Estes toques não são aleatórios, eles foram todos muito bem estudados e estruturados, seguindo a embriologia, que é a ciência que estuda a nossa formação no ventre. Então, seguindo toda uma lógica palpatória, o profissional ele realiza uma leitura dos tecidos do corpo, como se fosse uma leitura em braille. Neste momento, nós fazemos uma investigação. Então, com as duas mãos, vamos fazendo testes nos tecidos para identificar locais em que o movimento entre as mãos está reduzido ou diminuído. Isso indica que ali está alterado o ritmo vital das células e dos seus tecidos, o que impactam e comprometem a função daquele órgão ou estrutura do corpo. Então, em cada área do corpo, em cada mapa corporal em que nós fazemos essa investigação, nós somos direcionados para um mapa corporal específico para trabalhar aquela desordem tecidual daquela pessoa. Então são mapas precisos que o fisioterapeuta consulta, por isso que durante o atendimento nós consultamos apostilas ou tablets, depende da habilidade do profissional. E cada pessoa vai ser trabalhado um mapa corporal específico. Por quê? Porque uma dos diferenciais da microfisioterapia é justamente reconhecer que somos seres individuais. Então, mesmo duas pessoas com sintomas semelhantes, por exemplo, enxaqueca, esse sintoma, esse desconforto, ele pode ser o mesmo a nível do sintoma, porém, para cada um, a causa, o fator que desencadeou pode ser diferente. Então, nós vamos olhar a causa daquela disfunção. O que naquela pessoa causou aquilo que incomoda? Que pode ser uma coisa ou a somatória de questões. Então, a microfisioterapia, ela consegue identificar na causa da disfunção e já auxiliar o corpo a se reorganizar, a se reestruturar. Então, o que nós tratamos de causa? Desde que a gente está na barriga da nossa mãe, nós já passamos por várias situações, por várias questões que o organismo pode identificar como agressor. Então, desde questão emocional, então uma sensação de perda, de abandono, uma tristeza, uma questão de contato com toxina, agrotóxico, poluição do ar, ondas eletromagnéticas, entre outras. E questões próprias do físico, então um trauma direto na matéria, um tombo, um pós-operatório, enfim. Dependendo do momento de vida que a gente está passando, o excesso de agressão ou a intensidade delas, que tem total relação com a percepção de cada pessoa, pode atrapalhar ou dificultar os mecanismos fisiológicos de reparação do corpo. Então, o nosso corpo ele tem a capacidade de se reparar e se reestruturar. Só que, porventura, vez ou outra, esse mecanismo falha e resulta em uma marca mínima nas nossas células, que nós chamamos de cicatrizes patológicas, que pelos toques sutis da microfisioterapia nós conseguimos identificar essas marcas, oferecemos uma informação tátil para o corpo para que ele tenha uma segunda chance para cicatrizar e desta vez sem deixar marcas. A microfisioterapia pode ser realizada em qualquer idade, do recém-nascido ao idoso, sempre vai ser contribuição. Pode ser feita a nível preventivo, então antes de termos os sintomas. Por quê? Porque ela mantém a vitalidade do corpo e o bom funcionamento.
Também podemos trabalhar quando já existem os sintomas. Aqui é super importante. A micro jamais vai substituir nenhum outro tipo de tratamento. Ela complementa e agrega a tudo que você estiver fazendo, desde uma terapia com psicólogo, desde uma terapia com medicamento, acupuntura, fisioterapia convencional, enfim, a microfisioterapia tende a contribuir e ela acaba colaborando com os outros recursos que já estão sendo realizados e potencializa assim os resultados. A micro, ela é um tratamento. Como tal, se nós fizermos apenas uma sessão e abandonarmos o tratamento, muito provavelmente os resultados não serão os desejados. Da mesma maneira que um remédio. Então, se o médico me orienta a tomar um remédio de uma maneira e eu vou lá e tomo do jeito que eu acho correto e paro de tomar, logicamente que o remédio não terá uma eficácia. E aí, de quem é a responsabilidade? Da pessoa que não seguiu a orientação. O que acontece com a microfisioterapia? Muitas pessoas respondem muito bem ao tratamento logo na primeira sessão. Nós profissionais ficamos muito felizes e satisfeitos. Porém, isso não é uma regra. Cada caso é um caso, cada pessoa é um ser único. Nós temos que levar em consideração a idade da pessoa, o contexto de vida que ela está vivendo, se ela está inserida numa situação ainda mais delicada ou se já está numa fase de resolução. Tudo isso pode fazer com que a percepção dos resultados seja diferente. Então, tem pessoas que saem da sessão e já notam muitas melhoras. Outras têm as melhoras, mas elas passam despercebidas e acham que nem teve resultado. Essa parte é muito interessante, porque eu tenho vários pacientes que retornam para a segunda ou terceira sessão e eu pergunto: o que você melhorou? O que você acha que teve de melhor? E a pessoa fala: não notei nada. E aí eu pego a ficha de avaliação e vou perguntando: mas e isso? E essa dor aqui? E essa dor assado? E o sono? E a pessoa vira e fala: poxa, Carol, eu melhorei tudo isso e eu nem me dei conta. Então isso é muito comum. E é claro que tem as pessoas que vão começar a observar os resultados de forma mais concretas a partir da segunda ou terceira sessão. Então, é sempre importante não desanimar e entender que é um tratamento, que é um processo, que a microfisioterapia auxilia o corpo a se regular de questões da vida toda. Desde a vida fetal, infância, adolescência, vida adulta, tudo que a gente vai acumulando no nosso potinho de vida, que a gente chega na sessão da micro com ele transbordando e, logicamente, talvez seja necessário um período de tempo maior para o corpo se reorganizar. E a micro vai auxiliar nisso. Como que funciona esse tratamento, Carol? Bom, geralmente nós recomendamos até 3 sessões para fazer um tratamento inicial completo. Essas sessões nós respeitamos o intervalo mínimo de 40 a 50 dias, podendo ser mais tempo. Ou seja, não é recomendado fazer 2 sessões de micro em menos de 30 dias. Por quê? Nesse período, o organismo está no processo de autorregulação, está cicatrizando. Na segunda sessão, nós fazemos a continuação do tratamento. Carol, todo mundo precisa fazer a segunda sessão? Depende! Se na primeira sessão você obteve 100% dos resultados, perfeito, podemos esperar um tempo maior. Carol, eu melhorei, mas foi 50%, 60%. Ah, então vamos voltar para continuar. Carol, não melhorei nada. Então vamos voltar porque o seu corpo precisa de mais sessão. Na segunda sessão é feita então essa continuação do tratamento e aí vai ser definido quando a gente faz a terceira sessão e se ela será necessária. Alguns casos
nós agendamos nesse intervalo de 40, 50 dias. A grande maioria já é feito um agendamento num período maior, de 3 meses, 4 meses, 6 meses. Isso depende de cada caso. Depois de finalizada ou a segunda ou a terceira sessão, eu sempre recomendo fazer uma sessão a cada 6 meses a 1 ano, com o objetivo de prevenção, de manutenção e para manter o corpo ali com as funções saudáveis. Logicamente, terminou a terceira sessão, gente, não é uma regra. A micro não é, ela é matemática, porque ela é uma técnica muito objetiva nos termos da embriologia, mas quando voltar, não dá pra gente saber. Porque a partir do momento que o paciente sai da sala, tudo pode acontecer. Ele pode ter uma situação inesperada, perdeu o emprego, bateu o carro, enfim, N situações que são novos fatores, novas causas que podem desregular e fragilizar novamente o organismo. E aí pode ser que passe ali um tempo e ele já sinta alguns desconfortos e tenha necessidade de retomar ao tratamento. Mas Carol, e aí, a microfisioterapia não teve resultado? Claro que teve, mas ela não coloca a gente numa bolha. Por isso, a importância de conhecer o seu corpo e identificar quando será necessário fazer uma nova sessão. As pessoas que estão vivendo uma rotina mais harmônica, sem muitos imprevistos, a regrinha de voltar a cada 6 meses a 1 ano funciona. Só que de repente eu percebo algo que está me incomodando, uma dor que não sara, um sono que está atrapalhado, um pouquinho de ansiedade e agitação, são os sinais do meu corpo que me mostram que está na hora de retomar e fazer uma sessão. E o mais interessante que eu percebo na minha prática clínica é que depois que a gente faz o primeiro grupinho de 2 a 3 sessões, em geral, sempre quando a gente percebe o corpo dando sinais e faz logo uma sessão, rapidamente o corpo se equilibra, se reorganiza e ele vai ficando cada vez mais fortalecido. E então, aquela única sessão a cada 6 meses, por exemplo, já é suficiente para reorganizar o corpo sem necessidade de outras ali próximo, perto de 40 ou 50 dias. Bom, essa é a microfisioterapia, trabalha o corpo como um todo, o ser integral, tem indicação para questões que te incomodam, tanto na questão física como enxaqueca, dores crônicas, dor no estômago, alteração de intestino, tanto também com as questões emocionais, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, insônia, agitação e tudo de trauma físico, um pós-operatório, qualquer tipo de desconforto. Não tem contraindicação, a única contraindicação é não querer ser atendido. Do restante, qualquer pessoa pode se beneficiar com a microfisioterapia. Os resultados agem a nível do funcionamento do corpo. Então ela melhora imunidade, melhora e previne fragilidades, alterações que nós temos predisposição, que trazemos da genética, enfim. Eu amo a micro, eu sou atendida com a micro e eu recomendo.